amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos aqui para compartilhar um pouco da Palavra de Deus novamente. Hoje eu quero ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 31 ao 34, que diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Eu quero pensar no seguinte tema: por que devemos vigiar? Jesus constantemente fala sobre oração e vigilância, que a vida do cristão, a vida daquele que quer seguir a Jesus, precisa estar envolvida com oração e vigilância. Nesse texto, Jesus estava próximo de ser crucificado, em consequência, próximo de partir. Ele sabia que partiria em breve e por isso resolveu deixar alguns conselhos com seus discípulos. Vejamos algumas coisas que nós podemos aprender nesse texto. A primeira delas, ao meu ver, e o que me chama a atenção logo de início, aqui no versículo 31, é que Satanás nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nos derrubar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem ele possa tragar. E por isso Jesus nos diz que devemos permanecer firmes na fé. Então, Satanás nunca desiste de nós. Diz a Bíblia que ele conseguiu licença de Deus para peneirar Simão, para peneirar Pedro, como se fosse o trigo sendo peneirado na peneira. Não sei se você já viu o trigo quando ele é colocado na peneira. O trigo, quando ele é colhido, ele é envolvido por uma palha, por uma casca. Então aquele que peneira o trigo, ele precisa sacudir bem aquele trigo, aquele cereal, para que a palha solte do grão. E aí de um lado vai ficar a palha e de outro lado ficará o grão. E foi dessa maneira que Jesus Cristo comparou, que Satanás pediu para fazer como Pedro. Pediu para peneirá-lo, para separá-lo. É como se separasse Pedro do corpo, da alma, do espírito. Enfim, sacudisse Pedro, desse uma sacudida nele, pudesse prová-lo. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes em nossa vida nós somos sacudidos? Nós somos peneirados? Parece que vem um turbilhão em cima da gente, nós somos sacudidos e parece que não vamos aguentar. É o diabo que fica tentando nos derrubar o tempo inteiro. E Jesus disse que essas coisas são permitidas por Deus para que a nossa fé seja provada. Porque seria muito fácil seguirmos Jesus se tudo na nossa vida estivesse bem, né? Se tudo estivesse dando certo, se o pagamento estivesse em dia, se não houvesse doença, se tudo estivesse calmo, seria tão tranquilo seguir a Jesus assim. Mas não, é nesses momentos que a nossa fé é provada. Vamos à segunda coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus intercede por nós para que nós tenhamos fé. Veja o versículo 32, o que Jesus diz: Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Querido, quando você estiver na prova, creia e entenda. Tem um que é maior do que tudo nessa vida, que intercede por nós, por mim e por você, que está orando por nós, o nome dele é Jesus. Terceira coisa que eu aprendo: temos uma missão, que é fortalecer os nossos irmãos. Olha o versículo 32 no final, que diz: Quando você se converter, Pedro, quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos, anime seus irmãos. Aqueles que estiverem fracos, procura fortalecê-los. Nós temos uma missão, meu irmão. Sabe, fortalecer o que está caído, o que está fraco. E precisamos estar fortes para isso, precisamos estar vigilantes, porque afinal de contas não podemos querer a vida toda que alguém nos fortaleça. Nós também precisamos ser sal e luz nesse mundo. Quarto ponto: cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Quando Jesus procurou alertar Pedro,
O que Pedro disse a Jesus? Eu estou pronto para ser preso e para morrer com o Senhor se for preciso. E Jesus disse a ele, eu digo a você, Pedro, hoje antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, e foi justamente o que aconteceu. Mas na sua vaidade, no seu orgulho, na sua arrogância, Pedro achou que não. Quem quer que fosse poderia negar a Jesus, mas ele não, o tal Pedro, o poderoso Pedro, o orgulhoso Pedro. E não deu outra coisa. Logo naquela noite, Pedro negou a Jesus. Em quinto e último lugar, creia que Jesus é onisciente. Ele conhece cada um de nós, conhece nossa fragilidade, nossa fraqueza, sabe quem somos, sabe o que precisamos. Então, faça como a Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Querido, ora e vigia. Esses são 2 passos que movem a nossa vida para perto de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, que possamos orar e vigiar o tempo inteiro. Que possamos vencer essa luta, Senhor, que vem contra nós. Por isso eu te peço, fortalece-nos, abençoa, Pai, a nossa família, os nossos amados, os nossos queridos, os nossos irmãos. Tudo colocamos diante de Ti e assim oramos no nome de nosso amado Salvador e Rei Jesus, que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Um beijo no seu coração.